Imagina a seguinte cena: você acorda de manhã, olha para a barriga no espelho e tá tudo normal. A calça entra, o cinto fecha, vida segue. Aí chega no final da tarde e de repente você tá com aquela barriga, aquele bucho duro, estufado, fazendo barulho, como se estivesse criando vida própria lá dentro. A calça aperta, o desconforto aparece, os gases chegam sem avisar e alguém em algum momento da sua vida já deu o diagnóstico mais popular possível: corta glúten, tira a lactose. Mas e se o problema não for o alimento que você está comendo, mas sim o que você não está entendendo sobre o seu próprio corpo? Presta atenção. Nesse vídeo aqui, você vai entender o que realmente pode causar essa distensão que aparece ao longo do dia e por que ela não tem nada a ver com gordura abdominal. A diferença pode mudar completamente como você enxerga e vai mudar esses sintomas. Segundo, eu vou te explicar o que são FODMAPs. Aquela palavrinha que todo mundo foge, mas eu vou te explicar de um jeito fácil, sem você precisar de formação em bioquímica, e vou te mostrar quais alimentos que entram nessa lista. Terceiro, antes de fechar o vídeo, eu vou te mostrar uma ferramenta simples e prática que você vai começar a usar hoje, antes de sair eliminando todos os alimentos da sua vida. Você vai ter uma ferramenta prática para você usar. Eu sou Thiago Monteiro, sou nutricionista, já fui nutricionista do Flamengo, hoje sou convocado para a seleção brasileira sub-20 e nesse canal eu trago nutrição de verdade, sem mimimi e sem terrorismo alimentar. Aqui no canal eu publico vídeo todos os dias sobre nutrição baseada em ciência de um jeito direto e honesto. Se você quer cuidar da sua saúde, do seu emagrecimento sem entrar em pânico, aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui tem vídeo todos os dias. Agora chega de apresentação, porque o que vem a seguir é o que você realmente precisa saber sobre a sua barriga estufada. E eu prometo que ao final desse vídeo você vai enxergar o seu corpo de um jeito completamente diferente. Vamos ao que interessa. Barriga estufada e barriga gorda não são a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa acertar antes de qualquer outra coisa. A distensão abdominal é o aumento visível ou percebido do volume da sua barriga. Geralmente, ele vem acompanhado por sensação de inchaço, pressão ou desconforto. E isso é completamente diferente de gordura acumulada na região abdominal. A gordura, ela não aparece depois do almoço e desaparece quando você acorda. Não funciona assim. A barriga inchada ocorre quando há acúmulo de gases, líquidos ou alterações no funcionamento do seu intestino. E ela pode aparecer após comer ou ao longo do dia ou, pior ainda, de forma persistente, dependendo da causa. Ou seja, se sua barriga aumenta visivelmente ao longo do dia, tem uma explicação. E o mais importante, tem como investigar de forma inteligente. E deixa eu te falar uma coisa, a distensão no abdômen é um problema mais comum do que parece e pode afetar pessoas de todas as idades, causas desconforto e às vezes preocupações, mas eu vou te ensinar como você pode resolver isso. Então, se você se identificou, saiba que você não está exagerando e que você não está sozinho nisso. Muita gente sofre dessa distensão, desse inchaço abdominal. Agora, qual é o maior erro que muita gente comete? Culpar um alimento específico. Quando alguém reclama de barriga estufada, gases, o diagnóstico popular que todo mundo fala: corta glúten, tira o leite, para de comer pão. E aí a pessoa corta, melhora um pouco, corta mais. Sabe o que acontece? Fica com medo de comer. E no final não sabe o que pode e o que não pode comer. Óbvio que existem condições reais, como doença celíaca, alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, que exigem investigações médicas e mudança específica na alimentação. Mas isso não significa que toda pessoa que sente esse desconforto, que tem a barriga inchada após comer alguma coisa, precisa abolir grupos alimentares inteiros por resto da vida. Suspeita não é diagnóstico. E vídeo da internet não é prescrição médica. Antes de apontar o dedo para um alimento específico, é preciso observar o contexto completo. Quantidade ingerida, velocidade da refeição, funcionamento do seu intestino, nível de estresse e a combinação de tudo que foi consumido ao longo do dia. O problema raramente é de forma isolada. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui, ó, porque isso ajuda muito o canal a crescer e mostra esse conteúdo para mais pessoas. Então, ó, já curte aí. Agora eu vou te explicar o que são FODMAPs. É uma sigla em inglês para um grupo de carboidrato de cadeia curta que podem ser pouco absorvidos no intestino delgado de algumas pessoas.
você não precisa decorar essa sigla. O que você precisa entender é o mecanismo. Presta atenção. A ingestão de FODMAPs leva a maior secreção de água pelo trato gastrointestinal e aumento da fermentação do colo, produzindo ácido glácico de cadeia curta e gases que podem levar à distensão abdominal, a famosa barriga inchada. Calma, eu vou traduzir. Calma, fica tranquilo. Esses carboidratos chegam ao intestino, atraem líquidos e são fermentados pelas bactérias. E esse processo pode gerar gases, inchaço, dor abdominal, diarreia ou constipação, dependendo de cada pessoa. Mas atenção a um detalhe muito importante. FODMAPs não é veneno. Os alimentos que contêm FODMAPs não são ruins por natureza. O problema depende da sensibilidade individual, da quantidade consumida e da soma de diferentes alimentos na mesma refeição. Por exemplo, uma pessoa ela pode tolerar feijão perfeitamente, enquanto outra sente desconforto com uma porção pequena. Isso não significa que o feijão é o vilão, significa que cada corpo responde de forma diferente. Agora presta atenção que eu vou te falar quais alimentos podem ter mais FODMAPs. Alguns exemplos comuns são alho, cebola, determinadas frutas como maçã, pera, manga, melancia, leite e derivados com lactose, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, produtos à base de trigo e adoçante como sorbitol, xilitol, mas não é porque esse alimento aparece na lista que ele é proibido para você. Às vezes, não é um alimento de forma isolada que provoca essa distensão abdominal, essa barriga inchada, é o acúmulo. A pessoa come pão no café, alho e cebola no almoço, feijão, fruta de sobremesa, leite no lanche da tarde com adoçante no café, depois aponta o dedo para uma única coisa que comeu. E sabe o que acontece? Talvez você está acusando um alimento injustamente. A distensão abdominal ocorre, na maioria dos casos, por acúmulo de gases no sistema digestivo. Quadro que costuma estar ligado ao consumo, presta atenção, ao consumo excessivo de alimentos fermentativos e também comer rápido demais favorece a entrada de ar no trato digestivo, aumentando a sensação de estufamento, de bucho inchado. Tem gente que não almoça, tem gente que aspira a comida. A refeição dura 4 minutos e a pessoa praticamente engole. Isso pode favorecer a sua barriga ficar mais inchada. Quando você come rápido, mastiga menos, engole mais ar e sobrecarrega o sistema digestivo inteiro. Depois você culpa o arroz. O arroz estava quietinho no prato, quietinho, e você culpa o arroz. A dificuldade para evacuar leva ao acúmulo de fezes no intestino grosso, o que contribui para a distensão abdominal, sensação de peso e até náuseas. A pessoa passa 4 dias sem ir ao banheiro e fica surpresa com a barriga estufada. Não é mistério nenhum. O que precisa é investigar o motivo pelo qual o intestino não está funcionando bem e não qual é o chá que vai resolver o seu problema. E ainda existe um fator que muita gente ignora. Uma interação alterada, complexa entre intestino e cérebro tem sido cada vez mais reconhecida como parte de distúrbios gastrointestinais funcionais. Isso significa que períodos de ansiedade, pressão no trabalho, sono ruim, tensão emocional podem modificar diretamente o funcionamento do seu intestino e a percepção dos sintomas. Não é frescura, gente, é fisiologia. Se você conhece alguém que vive reclamando de barriga estufada sem saber o porquê, manda esse vídeo para essa pessoa agora, porque esse conteúdo pode ajudar essa pessoa. Vai, compartilha aí e curte o vídeo, não esquece de curtir. Presta atenção que agora eu vou falar como pode resolver. Estudos recentes sugerem que a redução da ingestão de FODMAPs pode aliviar os sintomas da síndrome do intestino irritável. Então você diminuir alimentos com FODMAPs pode te ajudar nessa distensão, nessa barriga inchada. Todos os estudos sobre dietas com baixo teor de FODMAPs mostraram benefício na maioria dos pacientes, apresentando melhora nos sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, inchaço, constipação, diarreia, distensão abdominal, gases. Mas olha só, existe uma diferença enorme entre uma estratégia conduzida de forma estruturada e você pegar uma lista no Google e cortar tudo de uma vez só. A dieta Low FODMAPs possui etapas. Primeiro, uma redução temporária dos alimentos com o maior teor desses carboidratos. Depois, você vai reintroduzindo de forma organizada e individualizada. Então,
Você vai depois reproduzir de forma individualizada. E por último, a personalização para descobrir o que o seu corpo tolera e qual a quantidade e qual a combinação. A dieta Low FODMAPs tem mostrado eficaz na redução dos sintomas de tudo isso que eu falei, e ela ainda vai modular a sua microbiota intestinal e minimizar a produção de gases. Mas o objetivo final não é que você fique para sempre em uma dieta restritiva. Você não vai conseguir seguir isso por muito tempo. O que você precisa fazer é encontrar a maior variedade de alimentos possíveis com o menor número de sintomas. Uma restrição longa e mal conduzida pode dificultar a nutrição adequada, criar medo de comer e fazer a pessoa terminar com uma lista de alimentos proibidos maior do que a lista de alimentos que você pode consumir. E esse nunca foi o objetivo. Você já percebeu algum padrão entre o que você come e como que a sua barriga reage? Comenta aqui pra mim. Tem algum alimento que você coma e você já sente que a sua barriga fica mais inchada? Comenta aqui pra mim. Mas agora vem a parte que eu quero que você leve para casa. Porque nada adianta você entender tudo sobre FODMAPs, distensão e causa se você não souber como começar a investigar isso no seu próprio corpo. E tem uma ferramenta muito simples que qualquer pessoa pode usar, não custa nada e pode mudar completamente a forma como você vai identificar se você tem ou não e quais alimentos que podem causar isso. Antes de você cortar qualquer alimento, faça um diário de sintomas. Durante alguns dias, anote o que você comeu, a quantidade aproximadamente, o horário da refeição, quanto tempo depois apareceu o desconforto e qual foi o sintoma e intensidade de 0 a 10. Então você vai anotar tudo isso, principalmente o que você comeu, qual horário, quantidade e qual foi o sintoma. Anote também como estava o seu intestino, como estava o seu nível de estresse, se você comeu rápido ou não, se você tomou bebida gaseificada e como que está o seu sono. Por que tudo isso? Porque a distensão pode ocorrer de forma pontual, como após uma refeição pesada, ou ela pode ser frequente. E quando você identifica o padrão, é essencial para você entender se você precisa de uma avaliação médica ou não. O sintoma nem sempre foi causado pela última coisa que você comeu. Por isso que é muito importante você anotar, observar todo o contexto antes de tirar qualquer conclusão. Se um alimento ele aparece repetidamente antes dos sintomas, isso é uma pista, não uma sentença. A retirada e a reintrodução precisa ser organizada. Quando você corta 10 alimentos de uma vez só e você melhora, ótimo, você melhorou. Só que você nunca vai descobrir qual o alimento que realmente fez você desinchar. E você vai ficar com medo de voltar a comer qualquer coisa. Isso não é cuidar da saúde, é criar uma relação de terror com a comida. Então, vai organizando aos poucos, vai tirando aos poucos, vai vendo quais alimentos podem causar esse desconforto. Vou colocar aqui no vídeo uma lista com os alimentos que tem mais FODMAPs para facilitar vocês aqui, tá? Vou ver se eu consigo deixar aqui ou na descrição do vídeo para ajudar vocês. E por último, embora a maioria dos casos de barriga inchada são do bem, que dá para controlar, é importante você estar atento a alguns sinais que podem indicar algo mais sério. Se a distensão ela vier acompanhada de perda de peso sem explicação, sangue nas fezes, febre, dor intensa ou mudança persistente no funcionamento do seu intestino, procure um médico, tá? Não é hora de você testar chazinho ou algum suplemento, é hora de você investigar. Resumindo, barriga estufada tem causa, tem padrão e tem solução, mas a solução começa com observação, não com eliminação. Antes de cortar glúten, lactose ou qualquer outra coisa, entenda primeiro o seu corpo, use o diário de sintomas, identifique os padrões, busque orientação profissional e lembre-se, a melhor alimentação não é aquela com a maior lista de proibições, é aquela que controla seus sintomas e ainda deixa você comer com prazer. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal e manda para aquela amiga que cortou glúten, lactose, açúcar e ainda continua com aquele bucho inchado. A gente se vê no próximo vídeo.